Bom dia, pessoal. Ontem na aula eu esqueci de gravar, e aí eu vou refazer a aula tentar refazer a aula de ontem, né? Da sexta-feira. Só que eu vou tentar resumir um pouco para que não fique muito longo, já que eu estou refazendo o vídeo. E aí eu deixei algumas coisas do PDF escritas já, do mesmo PDF de ontem. E aí eu vou refazer basicamente só os cálculos, tá? Então, a aula de ontem. Então, para que vocês tenham uma ideia, né? Foi dia 9 a aula, hoje é dia 10. Só para vocês não ficarem perdidos ali. Então, aula que está no Guidoriz, né? Página 28 a 44, que é continuação de integrais impróprios, tá? Hum? Impróprias. Pronto. É o seguinte, né? Na aula da quarta-feira, nós vimos é, integrais impróprias nos casos mais clássicos, né? Que é quando, deixa eu dar um rabisco aqui, quando os limites de integração, eles são mais ou menos infinito ou os dois ao mesmo tempo, né? Ok? E aí, eu havia dito, né? Existe um quarto caso, que eu vou deixar para falar separado, que é quando os limites não são mais ou menos infinito, mas a integral é imprópria também. Que é, por exemplo, quando um dos limites de integração não está no domínio da função que você está integrando. E aí você tem que fazer uma jogada. Ou quando existe um ponto que está no meio que não está no domínio. Mas eu vou explicar aqui com calma, né? Então é o seguinte, que é quando a função é descontínua em um dos extremos do intervalo, que é esse título aqui, tá? Funções descontínuas. Só para dar um exemplo, antes de começar, por exemplo, né? A integral de 0 a 1 de 1 sobre x dx. Supondo que eu fosse calcular essa integral diretamente, se eu pudesse fazer isso, né? Isso aqui daria o ln do módulo de x. Aí, pelo teorema fundamental do cálculo, seria integral de 0 a 1, ln de 1 menos ln de 0. Só que ln de 0 não existe, tá? E qual é o problema dessa integral? Porque o zero, ele não está no domínio dessa função, tá? Mesma coisa essa integral aqui, integral de 0 a 1 do ln de x dx. Essas duas eu vou fazer mais tarde, tá? O zero não está no domínio dessa função. Aí, ou então, se eu quisesse integrar de 0 a 1 sobre x menos 1. Aqui é outro problema, porque o 1 agora, o limite aqui, superior, ele não está no domínio dessa função. Então, todos esses casos em que os extremos, ou o limite superior ou inferior, ou um outro caso que eu vou falar daqui a pouco, não está no domínio da função que você está integrando, é também integral imprópria, tá? E aí eu vou dizer como é que a gente deve proceder. Então, vamos lá, né? Deixa eu tentar apagar aqui, pronto. E aí, como eu falei na aula, o primeiro caso eu quero calcular a integral de A até B, mas o ponto A, o limite inferior, não está no domínio da função, tá? Por exemplo, como eu falei, né? Esse exemplo aqui é 1. Eu quero calcular e o limite inferior não está no domínio. Como é que eu calculo essa integral? Ok? Pode ser. O segundo é quando o limite superior, segundo caso, o limite superior, que é o B, né?
eu quero calcular essa integral, eu quero estudar essa integral, investigar, mas só que o b, o limite superior, também não pertence ao domínio da função, que é, por exemplo, o caso que eu coloquei ali em cima, né? Que é bem simples. Integral de 1 sobre x menos 1 de 0 a 1. Aí tem um problema do 1 não pertencer ao domínio, que o x não pode ser 1 porque é 0, né? Ok? Muito bem. E o terceiro caso, eu quero calcular a integral de a até b. O a e o b estão no domínio, mas o problema é que existe um ponto entre o a e b, existe um c entre a e b, tal que o c não pertence ao domínio de f. Por exemplo, eu estou investigando a integral de 1 sobre x dx e quero calcular a integral de 1 até menos 1 dessa integral. Aliás, quero calcular a integral de menos 1 a 1 dessa função. E aí observem que o zero, aqui, ó, zero não pertence ao domínio da função. Mas só que eu estou integrando entre menos 1 e 1, ou seja, tem um ponto lá no meio, não necessariamente no meio, né, mas no intervalo menos 1 a 1 de integração, do intervalo de integração, que não está no domínio, tá? Porque essa função seria assim, né, ó, o gráfico dela. E aí o zero não está lá, né? O zero não pode. Então, o terceiro caso é quando os extremos estão, os dois extremos, estão no domínio, mas só que tem um ponto lá que não está no domínio, ok? A gente vai ver também como é que faz. Então, a ideia é usar limites laterais, né? A ideia é para calcular essas três situações. Então, vamos aqui ver cada uma em particular. Eu vou falar de um modo geral, de um modo genérico, de cada uma. E aí, para cada situação, eu vou colocar um exemplo, ok? Então, muito bem. A primeira situação, como eu falei, é a integral de a até b de f de x dx e o a não está no domínio da função, ok? E aí, como é que eu calculo, né? Só para ilustrar, eu vou fazer esse desenho de novo, que é melhor. Só, aqui eu vou fazer um gráfico, que é esse mesmo gráfico que eu estou apagando aqui, mas fica melhor explicar desenhando ele. Então, vou fazer um gráfico aqui genérico, tá? Só para ilustrar. Então, vamos supor, qual é o meu caso? O A não está no domínio. Então, vamos supor que o A esteja por aqui. Só para ilustrar a situação. Aí eu quero calcular a integral de A até B. Aí vamos supor também que o B esteja... deixa eu trocar essa cor que está aqui. Aqui, ó. Aqui é o B, tá? O B está no domínio e eu quero calcular a integral de A até B. Mas só que como o A não está no domínio, o que eu tenho que fazer? A ideia é pega um t, uma variável t aqui, calcula a integral de t até b, depois manda o t para a à direita, né? Aí eu me aproximo do a. Então a ideia é calcula a integral de t ao b, calcula esse limite aqui com t tendendo a à direita. Aí isso aqui é que vai ser a integral de a até b, ok? Então, a integral imprópria, quando o a não está no domínio da função, é o limite, eu calculo a integral de um t até um b, depois eu calculo o limite desse lateral a tendendo a à direita, ok? Para o caso do b, é muito semelhante. Por exemplo, como é que eu calculo a integral de a até b, onde o b não está no domínio, né? Nesse caso aqui é o b que não está no domínio. Como é que eu faço isso? A mesma coisa, ó.
eu quero investigar, vamos supor que o gráfico seja isso, né? Quero investigar a integral de A até B, mas só que eu não posso calcular diretamente no B, então eu calculo até um certo t, até um elemento t, aqui, ó. Depois mando o t e para B à esquerda, né? Como eu estou abaixo do B, eu coloco B para t à esquerda, ok? Exatamente isso que eu falei, ó. Calcula a integral de A até um t, aí eu calculo normalmente, depois mando o t para B à esquerda, e isso vai ser a integral de A até B quando o B não está no domínio. E aí o terceiro caso, que é quando existe um C entre A e B, esse aqui eu vou apagar isso só para reescrever a mesma coisa, tá? Que eu acho que fica melhor nesse caso aqui eu escrevendo. Então eu quero investigar a integral de A até B, mas aqui existe um C que vamos supor que seja assim, existe um C entre o A e B, aqui está o A, aqui está o B, e aqui está o C. Nesse ponto C, a função, o C não está no domínio, a função não vai passar ali. Vamos supor que seja assim, né, o gráfico dela. Só para ilustrar. Aí a ideia é fazer algo parecido com o que foi feito nos dois primeiros casos. Primeiro eu pego um t aqui, ó, calculo a integral de a até t, e aí mando t para c, é a esquerda, como eu estou abaixo. Aí aqui do lado eu pego um t e mando t para c à direita. E aí eu tenho que dividir a integral em duas, né? Essa integral aqui vai ser integral de a até o c, mais a integral de c até o b. E aí, para cada integral dessa, eu tenho que fazer aquela mesma análise, né? Como o c é o ponto que não está no domínio, então o limite da integral de a até t, f de x dx, aí aqui eu tenho que fazer t, não é x, indo a zero não, perdão, a c à esquerda, né? Ok? C à esquerda. E o outro eu faço o t indo para c à direita. Ok? E aí é isso, basicamente. Agora o que eu vou fazer é pegar alguns exemplos, e porque acho que fica muito mais fácil para vocês entenderem isso nos exemplos, né? Essas três situações aqui em exemplos práticos, calculando a integral, né? Aí o primeiro exemplo que eu fiz, eu vou repetir todos os exemplos que eu fiz na aula, tá? Fica melhor, como é para repor o vídeo da aula. Então, o primeiro que eu fiz foi esse aqui. Vou apagar isso aqui, que eu vou refazer. Aí o gráfico dessa função, observe aqui que o zero não está no domínio, né? Ó. Zero não está no domínio. E aí, como o gráfico da função que eu apaguei aqui, mais ou menos isso. E aí eu tô querendo calcular a integral de 0 a 1, né? Esse pedaço aqui, ó. Mas é muito estranho, porque o zero não está no domínio. Aí o que eu tenho que fazer? É a mesma ideia. Você pega um t, você pega um t aqui, ó. Aí calcula esse limite daqui para cá.
Depois manda o t para zero à direita, tá? Então vamos lá. Então, essa integral de 0 a 1 sobre x dx, é o limite da integral de t a 1, t indo a zero à direita. Aí aqui eu calculo normalmente a integral, né? Então aqui é o limite, repito. A integral de 0 a 1 é o ln de t, ou ln, melhor dizendo, ln do módulo de t. Aí isso aqui vai dar limite. Eu vou escrever tudo. Então, ln de 1 menos ln de t do módulo de t. Aí, ln, esse aqui é zero, né? Ln do 1 é zero. E aqui, pessoal, ln do módulo de t, isso aqui vai para mais infinito. Porque o gráfico do ln é uma coisa assim. E aí, o que eu tenho que fazer? Quando t for para zero à direita, né, você pega... Isso aqui eu já falei algumas vezes, né? Mas não custa nada repetir. Eu pego um elemento aqui, ó, o ln vai para cá. Eu pego um elemento mais próximo, o ln ele cai. Então, quanto mais próximo do zero, menor será o ln desse número. Ok? E aí significa que o limite do ln... Ali o módulo não vai, nesse caso, não vai influenciar, porque como o t é positivo, o logaritmando, que é essa parte de dentro aqui, ele vai para zero à direita também. Eita, o pincel aqui. Pronto. O logaritmando aqui, ó, ele vai para zero à direita. Então, o logaritmo todo vai para menos infinito. Mas como tem esse menos aqui, dá mais infinito total, ok? Dando mais infinito, aí perdão, aqui é zero, eu botei 1 é zero. E aí, como dá zero, só dá mais infinito aqui, ok? Aí ela vai divergir. Certo? Vamos lá agora para o próximo. Então, aqui a dificuldade que você tem que saber que lá do cálculo 1, né? Não sei se vocês estão lembrando tudo. Ok? Muito bem. Próximo exemplo é esse aqui que eu peguei. É a integral de 0 a 1. O zero, observe que o zero não está no domínio, né? Não posso calcular o zero logo aqui de cara e eu tenho que fazer a mesma coisa, né? Eu tenho que pegar isso aqui, ó, como limite de t a 1. Aqui é x elevado a 1/3, né? T tendendo a zero, e aí é a mesma coisa, zero à direita, né? Deixa eu fazer aqui o gráfico. O gráfico dele vai ser parecido com o outro.
Isso é uma coisa. Como é que é? F de x. Parecido com o outro lá. Então vai ser um pouco mais alto, né? Essa parte aqui. Coisa assim, tá? A outra parte eu não vou pegar porque eu só quero de 0 a 1, né? Só quero isso aqui. Aí a mesma coisa, eu pego um t e depois mando o t para 0 à direita. Aí aqui eu integro como qualquer outra integral. X a menos 1/3. Então aqui vai ficar o limite, né? De x menos 1, é mais 1, né? Então é 2/3 sobre 2/3. Isso aqui de t a 1. Aqui, teorema fundamental do cálculo, né? Limite t tendendo a 0 à direita. Quando eu jogo no 1, vai ficar. Eu acho que eu errei essa conta ontem. Agora que eu tô percebendo. Ou não? Ah, não, acho que foi. Eu não lembro mais. Então vamos lá, né? Mais 1/2, papau. Então na primeira vai dar 3/2, né? Menos raiz, ou t, 3/2, t elevado a 2/3. Não, acho que eu não errei, não. Aí aqui vai zerar, né? Porque quando eu jogo esse limite aqui, tendendo a 0 à direita, essa parcela aqui vai para 0. E aí só sobra 3/2. Ok? Aí essa aqui converte. Tá? Só isso que eu fiz ontem. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse item aqui. É só isso mesmo. Ah, não, é o outro que tem. Eu tô confundindo aqui. Vamos lá agora para outro item, tá? Outro exemplo. Que é esse aqui. Eu vou colocar o gráfico dele aqui. O gráfico dele também é parecido com os outros. Tá? A parte que fica abaixo do x, ela fica sempre acima, porque é a quarta, né? Coisa assim. Aí eu quero calcular a integral de menos 2 a 3. Vamos supor que seja aqui. Aí observe que o zero não está no domínio da função. O zero aqui ele não pode ser zero. Mas só que eu estou integrando entre menos 2 e 3. Ou seja, eu tenho que, tecnicamente, estou passando pelo um ponto que não está no domínio. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar a integral. Esse aqui é um exemplo daquele terceiro caso, né? Então aqui eu tenho que pegar o ponto que não está no domínio e fazer isso. Integral de menos 2 ao zero, que é o ponto que não está no domínio.
é aqui de 0 a 3, tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Eu pego um t agora e mando a 0 à esquerda. Depois pego um t aqui e mando a 0 à direita. Então eu tenho que separar esses dois. Isso aqui vai ser o limite da integral de menos 2 a t indo a 0 à esquerda, né, que é o de baixo. E eu vou colocar x a menos 4, já para facilitar. Integral de t a 3, t indo a 0 à direita, x a menos 4 dx. Agora que eu calculo normalmente, né? Eu vou fazer devagar isso aqui só para não me perder. Então, x a menos 4 mais 1, então é x a menos 3 sobre menos 3. De menos 2 a t. Limite de x a menos 3 sobre menos 3. A muda é aqui, né? Bom, agora eu vou substituir, né? Teorema fundamental do cálculo. 0 à esquerda. Quando eu coloco t, aí vai ficar t a menos 3, menos o teorema. Agora eu coloco menos 2. Vou fazer assim. Depois a gente resolve, né? Joga o jogo de sinal. Faz o jogo de sinal, né? Menos 3. Muito bem. Aqui vai ficar o limite, né? De t a menos... Eu posso botar 1 sobre menos 3 em evidência, né? Ou menos 1/3, tá? T ao cubo menos... Aí aqui, menos 2 a menos 3. Isso aqui é 1 sobre menos 2 a 3, né? Mesma coisa, que é a mesma coisa de menos 1/8, ok? Aí, como tem o menos da fórmula, fica mais 1/8. Então, resolvi o primeiro, agora mais. Mesma coisa, vou colocar 1/3 aqui em evidência. Aqui vai ficar 1 sobre 27, né? Menos 1 sobre 3. T ao cubo. Agora o que você tem que lembrar aqui é que eu tenho que lembrar dois fatos, né? Um é o limite de 1 sobre t quando t tende a 0 à esquerda é menos infinito. E o limite de 1 sobre t quando t tende a 0 à direita é mais infinito. Aliás, por quê, né? E aí, nesse exemplo aqui, ó, agora eu quero calcular esse primeiro limite. Aí o limite de 1 sobre 3 ao cubo é como se eu estivesse pegando menos infinito vezes menos infinito vezes menos infinito. Assim, né? E aí, como
o que está dentro do parênteses vai para menos infinito, ao cubo também para menos infinito. Então, este aqui, menos infinito. O que está dentro do colchete aqui também vai para menos infinito, porque um oitavo aqui não influencia em nada. E aí, quando eu multiplico aqui por menos um terço, aí sim, desculpa, aí sim o total vai para mais infinito, tá? Menos um terço é porque este menos aqui com esse menos dá mais. Aí o todo mais infinito, tá? Nesse outro exemplo aqui, ó, aí um terço vai para mais infinito. Agora eu quero calcular esse, mas só que o único que vai influenciar é esse aqui, tá? E aí, aqui fica. Agora, esse aqui vai dar mais infinito, né? Que é a direita. Porque o que está dentro vai para mais infinito, o todo vai para mais infinito, tá? Aí, se o todo vai para mais infinito, como tem esse menos aqui, ó, esse mais infinito, mas como tem um menos, menos infinito. Então, tudo que isso aqui, tudo que tá aqui vai para menos infinito, porque 1 sobre 27 não influencia. Aí eu tenho menos infinito vezes uma constante que é negativa, aí o total mais infinito também. Ou seja, aí tudo, como eu tenho mais infinito no primeiro e mais infinito no segundo, dá mais infinito. Ok? Então esse aqui todo dá mais infinito. Aí diverge, né? Aqui tem muitos probleminhas, principalmente no na parte do limite. E aí vocês têm que lembrar de algumas coisas do cálculo 1. Agora vamos para o outro exemplo, né? Integral de 0 a 1 do ln de x dx, que é a mesma coisa, tá? O zero não está no domínio do ln. E aí significa que eu tenho que usar o limite. Aliás, significa que é uma integral imprópria. E aí, sendo imprópria, o gráfico da ln eu fiz muito baixo, né? O gráfico da ln é uma coisa assim, que eu já desenhei. Aí eu pego um t aqui, ó. E aí depois mando o t para zero à direita. Mesma coisa, tá? Então essa integral aqui é o limite da integral de t a 1. Aí aqui é melhor nós calcularmos a integral separada. Eu vou pegar essa integral separada aqui. E aí vocês devem lembrar que esse tipo de integral é resolvido através daquela técnica integração por partes. E aí, nesse caso, sempre eu uso o truque, né? De t a 1. Aí o truque é colocar 1 vezes o ln de x, né? Para eu usar o número 1 como a segunda integral. Então aqui eu tenho que usar a substituição f de x igual a ln e a g' como 1. Então aqui eu vou ter que a f' é 1 sobre x. E eu vou ter que a g é x. Ok? Aí agora, calculando, usando a fórmula, né, da integração por partes, é f vezes g, ou seja, x ln de x,
E aqui, lembrem-se que eu estou calculando a integral definida. E aí fica de t a 1 aqui também, né? A 1 menos integral de t a 1. Ou então, se você souber, assim, eu tô refazendo essa integral, mas se vocês souberem, já podem colocar a resposta, não tem problema nenhum, né? Claro. Mas acho que não custa nada. Aí f vezes g, né? Também eu quero fazer exatamente o que eu fiz na aula. Aqui. Ok? Aí aqui eu posso substituir, né, a função no 1. Ok? E depois ela no t, que era no fundamental do cálculo. Menos, aí aqui a integral simplesmente de dx, né? Aí lembre que ln de 1 é zero, tá? Aqui vai ficar só menos t ln de t menos essa integral aqui é fácil de resolver porque vai dar só o x de t a 1. Aí vai ficar 1 menos t. E aí finalizando eu vou fazer o jogo de sinal. T mais 1 menos 1, tá? Então, nós calculamos a integral desse valor aqui. Agora eu vou para a integral imprópria, né? Porque a integral imprópria a integral de 0 a 1 do ln de x dx, isso aqui, por um lado, era o limite, né? Da integral de t até 1, t tendendo a zero à direita. Agora, só que eu já calculei essa integral. Calculei essa integral aqui, tá bem aqui acima, né? E aí, qual é a dificuldade dessa integral aqui? Dessa integral não, perdão, desse limite. Aqui, se eu for olhar só esse aqui, o t vai para zero, né? O 1 também, o menos 1 ali não tem problema. O problema é esse aqui. Porque se eu fosse substituir aqui direto, eu teria o seguinte, menos zero, né, vezes... Aí esse limite que eu já falei, que o limite do ln de t, quando o t vai para mais infinito, é menos infinito. E aí, pessoal, isso aqui é uma indeterminação, não dá zero não, viu? Tá? É uma indeterminação. Isso aqui não dá zero. E você tem que dar um jeito de calcular esse limite de uma outra forma. Aí eu vou pegar ele separado, tá? Separadamente aqui, esse limite. Sem o aquele menos ali. Que a ideia é usar a regra de L'Hopital. Não sei se vocês lembram, mas é quando eu tenho uma situação que é zero sobre zero ou infinito sobre infinito. E aqui pode ser mais ou menos, menos mais, tá? Mais infinito sobre mais infinito, menos sobre menos, ou mais sobre menos, ou menos sobre mais. Tanto faz. Aí eu posso derivar o numerador sobre o derivado do denominador. Então aqui a ideia primeiro é observar que esse limite eu posso fazer isso, ó. Observe que essa expressão é a mesma coisa, porque conserva a primeira, multiplica pelo inverso do segundo, eu obtenho exatamente o que eu tive. E agora esse limite aqui, ele sim é da forma infinito sobre infinito, porque esse primeiro, ele é menos infinito e o segundo é mais infinito, né? O limite do ln de t. Quando t tende a zero à direita é menos infinito, eu já falei isso. E o limite do 1 sobre t quando t tende a zero à direita é mais infinito. Aí aqui eu posso usar L'Hopital. Então aqui, usando o L'Hopital, né?
Isso aqui vai ser o limite. Aí a derivada da ln é 1 sobre t. A derivada de 1 sobre t é 1, é menos 1 sobre t ao quadrado. Um sobre t vezes menos t2. Aí eu deleto aqui. Deleto não, né? Cancelo. Aí aqui dá zero, tá? Ou seja, esse limite aqui é zero, ó. Esse aqui é zero e com o sinal de menos zero do mesmo jeito, tá? Aqui zero, né? Isso só para o menos um, tá? Para o menos um e aí converge essa, né? Ok? Então, esses foram os exemplos dessa parte que não está no domínio. E aí, eu continuei falando de uma outra maneira de ver a integral imprópria, que é o seguinte, né? Pegar a parte final. O que acontece? Tem situações, ou há situações, que eu consigo dizer se a integral converge ou não, mesmo sem calcular a integral, tá? Então, é esquisito, né? Você tem uma integral imprópria, só que eu consigo dizer, afirmar se ela converge ou não, sem necessariamente calcular a integral, por dois motivos. Primeiro, porque a integral é bem difícil, e aí é mais difícil calcular ela diretamente. E segundo, porque não dá para calcular a integral em algumas situações com as técnicas mais básicas. Exige-se outras técnicas mais avançadas que geralmente não se vê nesses cursos de cálculo. Tomara que vocês não estejam ouvindo esse barulho que está acontecendo aqui. Carro. E aí exige-se, como eu estava falando, tem algumas integrais que são difíceis de calcular, e aí, ou outras que não é nem possível calcular com as técnicas desses cursos de cálculo básico, mas é possível dizer se ela converge ou não. E aí, é necessário que a ideia é comparar a integral que você quer verificar se converge ou não com uma outra que você já sabe se converge ou não. Um pouco complicado. Eu vou falar desse pedaço aqui, como eu falei na aula, como eu falei ontem, mas eu vou fazer um vídeo separado só sobre isso, tá? E vou fazer os exercícios que tem no livro. E aí, critérios eu coloquei, tá no plural, porque são alguns. Eu vou falar só desse primeiro, mas a priori são. Eu não lembro mais. Mas eu não lembro mais a quantidade, né? Mas a priori é só esse primeiro. Tem um outro do módulo que eu vou falar também. Mas critério de convergência, né? Critério de comparação. O que é isso, né? É um critério que você tem duas integrais, né? Eu tenho duas integrais. Uma delas eu sei que converge ou diverge. E aí, através dessa primeira que eu sei, a convergência dela, eu determino se a segunda converge ou não, comparando as duas. Basicamente é isso. Eu sei já de antemão que uma converge ou diverge. Aí, a partir de uma comparação, que eu vou falar o que é, eu posso determinar se a segunda converge ou não. A ideia basicamente é essa. Mas como é que eu comparo duas funções, né? Não é só qualquer função que eu posso comparar.
Como é que funciona? Então, o critério é esse. Oh, aqui eu já deixei escrito, né, para facilitar. Mas, por exemplo, se eu tenho duas funções integráveis, e aí vocês podem entender integráveis bocejando muito. Vocês podem entender integráveis no intervalo AT, como basicamente existe, eu posso calcular a integral de A até T, ok? Para todo T maior que zero, tais que... Aí isso aqui é um detalhe importante, ó. Supõe que essas duas funções, f e g, e a f sempre é menor do que igual a g, e ambas são maiores ou iguais do que zero, tá? Ok? Então, supõe que ocorre isso e ambas são maiores ou iguais do que zero. Aí, o critério diz o seguinte, se, letra A, se a integral que está acima né, da função, a integral da função que está acima converge, então a que está abaixo também converge. E o item B é se a função que está abaixo, né, a integral da função que está abaixo divergir, então a integral da função que está acima também diverge. Só para fazer a mesma coisa que eu fiz na aula passada, na aula de ontem, né? Eu tenho uma função f, eu tenho uma função g, tá? É só para comparar, né? A f está abaixo da g. Aí a ideia é o seguinte: se a g converge, ou seja, se ela for, a integral dela for finita, é como se ela não permitisse que ou ela forçasse que a f também é finita. Ela, eita, se a g for finita, é como se ela não permitisse que a f fosse finita, ok? E o contrário, né? Se a f for infinita, ou seja, ela divergir, é como se ela empurrasse a g também para que a g fosse infinita. G fosse infinita, não, para que a G seja infinita. Ok? E aí, mas isso aqui é com o tempo, tá? Acho que vai ficar melhor na outra aula que eu vou gravar. Só com esse tema. E aí, por exemplo, né? Eu só fiz um exemplo na aula que não deu mais tempo. Mas aqui, esses exemplos aqui, esse exemplo, né, tá na página 43. Então, o exemplo é converge ou diverge. Eu quero verificar que essa integral converge ou diverge. Eu até falei que, por exemplo, o pensamento mais, digamos assim, mais óbvio seria, vou calcular a integral. Só que essa expressão é muito complicada para calcular diretamente. Mas eu posso determinar se ela converge ou diverge comparando com uma outra integral. E aí que vem um truque, né? Como é que eu comparo? Porque nesse caso aqui, eu tenho que encontrar uma função e comparar com essa expressão que está aqui. Aí o primeiro truque é, eu tenho que observar x à quinta mais 3x mais 1, isso aqui é maior do que x à quinta. Eu vou fazer o cálculo, tá? E depois eu vou explicar os problemas desse tipo de raciocínio. Eu vou fazer o cálculo normal e depois, quando eu terminar, é que eu vou explicar, por exemplo, alguns problemas que vocês irão enfrentar. Ok, então observe que isso aqui ocorre. Agora eu vou inverter a desigualdade, né? Ou seja, 1 é menor do que 1 sobre x à quinta. E aqui, como eu estou integrando de 1 a mais infinito, o x é positivo, tá? E o x sendo positivo, as duas expressões são positivas. As duas expressões sendo positivas, e já obtendo uma desigualdade dessa forma, eu posso usar o critério de comparação. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou provar que lá no critério, essa daqui vai ser a f, né?
Essa daqui vai ser a g. Aí eu vou calcular agora a integral da g de 1 até mais infinito, porque é a integral da primeira, né? A primeira é de 1 até mais infinito. Então, calculo essa integral aqui, que é o limite de t1. Então, vai ser o limite. Aí a integral é menos x. X a menos 4 sobre menos 4. Isso aqui de 1 a t. Aí aqui vai dar menos 1, 4t a quarta. Aí como tem esse menos, quando eu colocar o menos, vai ficar mais 1 quarto. E aí, pessoal, essa expressão aqui, ó, 1 sobre t a quarta, quando t vai para mais infinito, isso aqui vai para zero, tá? E cálculo 1. Só para vocês lembrarem, o limite de 1 sobre t, quando t for para mais infinito, é zero. Só você pensar que quando se o t for um número muito grande, quando eu inverto ele, vai ser um número muito pequeno, tá? E aí a quarta é a mesma coisa, né? Quando tem um 4 aqui, que é a mesma coisa se eu colocasse assim, t elevado a 4, né? Se 1 sobre t vai para zero, a elevado a 4, 0 elevado a 4 é zero também. E aqui dá 1 quarto. Se dá 1 quarto, quer dizer que essa integral converge. Ou seja, a integral, isso aqui converge. E aí é o seguinte, ó. Eu tenho uma desigualdade onde a função que está acima converge. E aí, pelo critério de comparação, a função que está abaixo converge. É essa a ideia, tá vendo? Se a função que está, a integral da função que está acima converge, a que está abaixo também converge. Então, comparando essa integral aqui vermelha com a outra, g, da outra, eu concluo, né? Então, pelo critério de comparação, essa integral aqui converge, tá? Mas aqui é o seguinte, tem muitos problemas aqui nesse tipo de raciocínio, e depois vocês vão sentir quando vocês tentarem, que é o primeiro. Aí a pergunta é, converge ou diverge? Como é que eu sei que ela converge ou diverge? Então, a resposta, em geral, você não sabe. Como é que... E o problema é o seguinte, porque vamos supor que vocês pensem, eu suspeito que essa integral converge. Se você suspeita que a integral converge, então eu tenho que criar uma desigualdade onde a minha função, eu vou colocar no geral. Vocês estão enfrentando uma situação que vocês suspeitam que essa integral converge. Se ela convergir, então eu tenho que criar uma desigualdade dessa forma aqui, e depois eu tenho que provar que a função que está acima converge. Se vocês suspeitam que ela diverge, aí eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que criar uma desigualdade onde a minha função que eu quero fique acima de uma outra e essa outra vai divergir. Isso aí eu vou falar mais nessa aula que eu vou fazer, né? Só sobre isso aqui. Mas esse raciocínio é um pouco mais difícil, que é um raciocínio dedutivo. Você tem que primeiro intuir
que a sua integral converge ou não. Aí, intuindo, por exemplo, essa aqui é porque eu já sabia que ela ia convergir. Então, partindo desse princípio, eu tenho que criar uma desigualdade onde a função que eu quero fique abaixo de uma outra que converge. Ok? Mas, isso, como eu falei, isso é com o tempo, com a prática. Só assim rápido, só assim em um exemplo, não pega não. Mas com o tempo vocês conseguem. E aí, depois disso, provar que a função que aparece converge ou não. Nesse caso, converge, né? Porque, assim, como ela está acima, aí eu faço o cálculo dela. Se ela convergir, nós fizemos o cálculo do limite, convergiu, então aqui está abaixo, converge, tá? Então, muito bem. Então, foi basicamente isso que eu falei na aula de ontem, que eu esqueci de gravar, ok? E é isso, tá? Eu vou gravar, não agora, mas acho que amanhã, uma aula geral só sobre essa parte de comparação e fazer exercícios. E aí eu posto amanhã. Então é isso, viu? Até a próxima. Esse PDF é basicamente o mesmo do outro, mas acho que eu vou colocar ele de qualquer forma lá no Classroom. Ok? Então, até a próxima. Daqui a pouco eu posto essa aula aqui. Até mais.